Nós somos a equipe 5 e apresentamos sobre a árvore de decisão e agora estaremos apresentando o nosso código. Nosso dataset é de wine e tipo de vinhos, né? Me chamo Maria Clara e vou apresentar sobre o tratamento de dados. Aqui, primeiramente, nós temos as bibliotecas que usamos. Aqui tem a definição das colunas do dataset e vai ser usado para classificação de tipos de vinho com base nas características químicas. Que nessa primeira parte, o arquivo de dados ele é carregado e armazenado em um data frame da biblioteca do Panas. Esse argumento aqui ele vai garantir com que as colunas que os nomes das colunas sejam atribuídos corretamente. Essa parte aqui vai lidar com os valores ausentes. Então, aqui vamos estar evitando que os modelos de aprendizado de máquina eles tenham qualquer problema para encontrar os valores nulos, onde vai calcular a média de cada coluna numérica e substituir os valores ausentes pelas médias respectivas. Essa parte aqui da separação de variáveis independentes e dependentes, o x ele vai conter todas as colunas, com exceção da classe, e enquanto esse segundo aqui, o y barra class, ele vai conter essa coluna, que vai representar as categorias do vinho, né? De vinho 1, 2 e 3. Enquanto aqui serão as variáveis que serão alvo da tarefa de regressão de álcool e color intenso. Aqui nessa parte, nós vamos padronizar os dados para que as variáveis elas tenham a média e o desvio padrão 1, né? A média é 0, no caso. Essa parte aqui, ela vai dividir os dados, conjunto de treino e conjunto de teste, né? E como nós temos duas tarefas, que é de classificação e regressão, os dados eles vão ser divididos duas vezes. E aqui, se uma classe de vinho ela aparecer muito mais do que as outras, o modelo ele pode favorecer essa classe que apareceu mais. Então, aqui vai ajudar a evitar o desequilíbrio nas classes no treino, né, da árvore de decisão. Meu nome é Marcos e eu vou falar como que foi implementada a validação cruzada dentro do código. Foi utilizada a biblioteca Crossbar Score e a GridSearch para fazer a implementação. A validação cruzada ela é importante porque ela faz uma avaliação do desempenho do algoritmo a partir de determinados dados. Então, a gente faz um treinamento mais organizado desses dados para que evite o overfitting, que é o vício do algoritmo em determinados resultados a partir de determinados dados. E aí é feito de modo que os dados eles são reorganizados em grupos, pequenos grupos. Nesse caso, foi escolhido uma quantidade de 5 grupos, ou 5 folds, que a gente chama. E aí, a partir disso, uma parte desses dados ele é treinado com esses dados, o algoritmo treina a partir desses dados, e aí após uma parte desses dados serem treinados, do algoritmo treinado a partir desses dados, é feita a testagem desse algoritmo. Também é feito também a importação da matriz, da matriz não, da biblioteca GridSearch, que eu falei lá,
que faz a questão da organização dos hiperparâmetros, que será falado mais na frente, e ajuda a dar uma noção mais de otimização dos hiperparâmetros. As, o benefício da avaliação cruzada dentro desses dados, dentro do código, é que ele vai evitar o overfitting, como eu falei, ele vai ficar menos viciado em determinados resultados e também vai garantir que o algoritmo funcione bem e que não haja resultados errados. E também ajuda na seleção de hiperparâmetros. Outro ponto também que a gente utilizou para fazer a avaliação dos resultados é a matriz confusão, que foi utilizando a biblioteca Confusion Matrix. E aí, a partir dela, foi organizado também e avaliado como que se deu o desempenho do algoritmo dentro de um determinado base de dados, que no nosso caso for a do Vini. Olá, eu sou a Samara e eu vou falar um pouco sobre a otimização de hiperparâmetros aplicados à árvore de decisão que a gente utilizou no nosso código. A gente trabalhou com um conjunto de dados de vinhos, né, onde a gente usou tanto a classificação para prever o tipo de vinho, quanto a regressão para estimar o teor alcoólico. Então, primeiro a gente realizou o pré-processamento dos dados e removeu os valores nulos e normalizamos as variáveis. Em seguida, a gente dividiu aí os conjuntos em treino e teste para garantir uma avaliação justa dos modelos. Para encontrar uma melhor configuração da árvore de decisão, a gente utilizou o Grid Search CV, que testa diferentes combinações de hiperparâmetros. E aí a gente, no caso, otimizamos a profundidade máxima da árvore e o número mínimo de amostras para a divisão dos nós. Esse processo ele garantiu modelos mais eficientes e generalizados. Depois da otimização, a gente avaliou ali o desempenho das árvores utilizando as métricas como acurácia na classificação e R2 na regressão. Além disso, a gente gerou visualização que incluiu aí a matriz de confusão e distribuição dos erros para estender melhor os resultados. E os melhores hiperparâmetros encontrados melhoraram significativamente, né, a parte aí da performance da árvore em comparação ao modelo que não tem otimização. Isso demonstrou uma importância muito grande do processo no aprendizado de máquina, né, que a gente está tratando. E é isso, eu vou agora mostrar um pouquinho do código para vocês, essa parte, os trechos, né, que a gente utilizou. No pré-processamento e divisão de dados, deixa eu ver se eu consigo abrir o código. Vou mostrar aqui rapidamente como os dados eles foram carregados e normalizados. Deixa eu ver se não vai abrir aqui. Bem aqui, ó, separar as features X e o target Y no tratamento de dados e normalização. Então, essa parte aqui é justamente a parte que a gente fez, os dados, onde os dados foram carregados e normalizados. Aí, quando a gente vai falar sobre a otimização em hiperparâmetros com o Grid Search CV, a gente vem aqui em parâmetro grid, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Parâmetro para otimizar. E a avaliação do modelo e resultados, a gente tem aqui. Best Tree, aqui. Que é justamente as métricas usadas e os impactos da otimização. E a visualização da árvore de decisão, a gente tem aqui a estrutura da árvore otimizada. Plot, figure. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui. A árvore de decisão, né? A parte otimizada. Então, basicamente foi isso, a parte de hiperparâmetro, né? Que a gente está aqui falando, que foi aplicado na árvore de decisão do nosso código. E é isso. Agora eu vou falar sobre a parte de como foi implementado, né, a parte de otimização do meu código e de hiperparametrização. Aí a gente tem a poda dentro da classificação, e aí a gente tem o alfa efetivo, que vai fazer aí análise dessas precisões, junto com as impurezas que são aplicadas aí na vertical. Cada saltozinho que está aparecendo onde tem umas bolinhas, são cada nó que está sendo podado. A poda é isso, ela vai retirar
alguns tipos de nós para a minha árvore não ficar super ajustada, ou seja, muito grande, com dados que não são necessários, e nem muito. E também, lá em cima, né, no ponto mais alto, do 0,14, a gente tem uma árvore muito simples também, que não é bom porque vai ter muita impureza, porque eu já retirei tantos dados que ela ficou muito impura. Então, tem que ter um equilíbrio aí. Para a próxima plotagem, a gente vai ver que, mexendo com a acurácia, a gente vai ver que esses testes e o treinamento, né, feitos a partir da classificação e da regressão, o treinamento tem um valor maior, né, em azul, e porque o número de treinamentos, segundo está no código, são maiores do que os testes. E aí, na parte do laranja, onde está reto, é onde eu tenho uma precisão mais equilibrada, onde minha árvore não está tão super ajustada e também ela não tem uma de finish, né? Não está entre os dois, ela está bem precisa, bem ajustada. E aí ela vai diminuindo, vai caindo conforme essa minha poda vai acontecendo, né? Então a acurácia vai diminuindo um pouco por conta das impurezas na precisão. Aí passando para outra, essa parte mostra a parte de validação, que já foi falada. E aí a matriz confusão, mostrando que a sem balanceamento e a com poda, elas têm coisas bem parecidas, né? Valores reais que estão na diagonal aí de 13, 14 e 7, bem parecidos, porque eu tenho uns valores de dados de 14, né? Que são 14 tipos de classificação. E aí a gente vê que a com balanceamento ela não apresenta resultados tão bons, porque na hora de do hiperparâmetro, porque aí ela vai ter 5, 2 e 1, alguns valores, no caso do 2 e do 1, os meus valores não reais, desajustando aí um pouco. E aí, por último, a gente apresenta aí a parte de regressão, né, que é onde, pode passar para o próximo gráfico, onde ele vai falar sobre com o C balanceamento, não tem tanta diferença, né? Onde eu pego o álcool e a cor, que é para ele fazer aí a média do erro MEI e da média de erros e do R ao quadrado, né? Que são bem parecidas, com a precisão próxima de zero aí para se igualar entre o laranja e o azul. Então é isso, mostrando a parte de otimização e do hiperparâmetro dentro da árvore de decisão de classificação e regressão. Obrigado pela atenção. Me chamo Letícia e hoje vou apresentar, sobre o processo de otimização de uma árvore de decisão, onde nós trouxemos 3 casos. A gente trouxe o sem balanceamento, com balanceamento e também com a poda. O sem balanceamento, esse que eu estou mostrando, ele é uma versão inicial que vai apresentar, uma estrutura mais profunda, com um número maior de nós. Isso acontece porque os dados eles estão desbalanceados, ou seja, eles têm classes que estavam mais representadas do que outras. Nós também trouxemos a segunda abordagem, que é... Deixa eu só passar. Que é o gráfico com balanceamento. Então, isso foi feito para garantir com que todas as classes, elas tivessem um peso mais equilibrado durante o treinamento, diferente da outra que eu já havia falado. O resultado, ele foi uma árvore mais justa, permitindo uma separação mais homogênea entre as classes. E no terceiro caso, a gente tem aqui, uma técnica de poda com hiperparâmetro CCP alfa. A poda, ela tem como objetivo eliminar os nós que pouco contribuem para a separação das classes, sem perder a capacidade de classificação. E essa versão final, ela melhora a interpretabilidade e também reduz o risco de overthinking, que pode ser ocasionado no primeiro caso, garantindo com que o modelo funcione bem não apenas com os dados de treinamento, mas também novos dados. E comparando essas 3 abordagens, a gente concluiu, que a versão podada ela foi mais eficiente, pois ela manteve um bom desempenho e, ao mesmo tempo, ela resultou em um modelo mais simples e generalizável. Isso destaca a importância de não apenas treinar um modelo, mas também aplicar técnicas de otimização
para garantir que ela seja confortável e robusta. Muito obrigada pela atenção.